Fique conosco, estamos aqui na Rádio Manancial, no programa Vozes Angelicais. Um abraço a vocês. Glórias a Deus, ficou bonitão, né? O pastor falou, vozes angelicais. Eita glória! Louvado seja o nome do Senhor. Gente, vamos de palavra e de louvor, porque eu também estou ansiosa. Apesar que, graças a Deus, eu tenho acompanhado Reação Pentecostal. Olha, ferveu meu coração. Ferveu tanto que Deus trouxe o pastor. Olha, e falar em Reação Pentecostal, louvado seja Deus, ali mesmo no seu canal do YouTube, pastor, glórias a Deus, o Senhor nos ensina ali a palavra de Deus e fala sobre a reação pentecostal. Ou seja, o que significa, glórias a Deus, esse 3A que o Senhor está sempre ali instruindo a gente. Ok, amigos. Na verdade, é a simplificação da salvação em 3A. É como os pastores antigos ensinavam e pregavam. Era bem simples. Olha, você aceita Jesus, primeiro A. Você anda em santidade, segundo A. E você acredita no arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Só isso. Bem, foi essa mensagem simples daqueles pastores, e eu quero dizer para vocês que eram trabalhadores do campo, criadores de galinha, de gado, né, de porcos, e às vezes eles até nem cheiravam tão bem, porque eles eram muito trabalhadores. Só que eles não tinham internet, eles não tinham enciclopédias. Verdade. Eram homens do campo, simples, e nem tinham muita instrução. Mas eles buscavam em Deus, com o joelho no chão, pelas madrugadas, a mensagem que deveria levar para a igreja, e recebiam por revelação as instruções da palavra de Deus. E quando você pega os escritos e as mensagens que eles pregavam, eram mensagens simples, poderosas, mensagens que transformavam, que libertavam vidas. E é impressionante que os seus cultos eram confirmados com sinais e prodígios, com muitas maravilhas. Mas a mensagem era tão simples, porque eles ensinavam: olha, você precisa aceitar a Jesus, se arrependendo dos seus pecados, você precisa andar em santidade, melhorando a cada dia, deixando o Espírito Santo de Deus te transformar, e você viver o dia pensando que vai ser arrebatado. Você dormir à noite pensando que Jesus pode voltar e te arrebatar. Pronto, só isso. Bom, agora veja bem, o que aconteceu com o pós-modernismo, e muitas coisas foram se apresentando. Porque o pós-modernismo, ele prega que qualquer pensamento, qualquer instituição nova para se estabelecer tem que destruir a anterior. Então, quando chegou o pós-modernismo, começou a vir muitas mudanças na sociedade. E dentro da igreja não aconteceu? Aconteceu. Então, o que era um sucesso, andar em santidade, andar na presença de Deus, levar uma vida simples, sem vaidade, não, isso tudo foi substituído por um evangelho moderno, novo. O mundo foi mudando e agora tem que mudar. Então a igreja passou a ser vulnerável. A igreja passou a obedecer normas e leis implantadas. E os pastores antigos sendo chamados de legalistas, porque ensinavam sobre santidade, sobre a questão de andar com cuidado, com zelo. Bem, quando você faz essa análise agora, você vai perceber o que aconteceu com a espiritualidade da igreja e com a espiritualidade do mundo como um todo. Meu Deus! Você se assusta. Onde estão os nossos jovens? E os jovens que você identifica hoje, a maioria deles como cristãos, qual é o comportamento deles? Verdade. Queridos, é difícil você encontrar um jovem que se preserva para o Senhor. Moças e rapazes, porque brincam e zombam da gente quando ensinamos sobre os pecados sexuais cometidos pelos jovens nos dias de hoje. E hoje, coisas que são ensinadas na igreja, a gente fica assustado, porque os pastores, igrejas, pregadores, se conformam com as coisas, com as práticas erradas, ou seja, fazem vistas grossas, como se isso não tivesse cobrança da parte de Deus. Mas por quê? Porque estão preocupados muitas das vezes com seus salários, verdade, com o seu nome, com a sua fama e com o sucesso que precisa ter na sua igreja. E aí então quer manter de qualquer maneira
um membro dentro da sua igreja, sem se preocupar com o futuro dessa alma, dessa pessoa. Muito bem. Então a verdade passou a não ser pregada mais. Então em muitos lugares hoje você não escuta mais a verdade. Você não ouve mais sobre o arrebatamento, você não ouve falar sobre pecado, você não vê a necessidade do arrependimento. Você começa a ouvir mensagem que diz assim, você não tem que se preocupar, não tem que fazer nada, porque a obra foi feita toda na cruz. Qualquer coisa que você fizer agora, você anula a obra da cruz. Ei, calma. A obra da cruz, o sacrifício da cruz foi uma obra completa. Ou seja, ninguém tem que fazer nada, não tem que fazer outro sacrifício, porque aquela obra foi completa. Mas é preciso compreender que no processo de salvação há 4 agentes importantes. O Pai, o Filho, o Espírito Santo e eu, ou você, interessado em ser salvo. Glória. Ou seja, o Pai enviou Jesus. Jesus veio atendendo o chamado e morreu na cruz e fez um sacrifício completo. E o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, é o agente que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então tem que haver um convencimento dele para a pessoa se arrepender dos seus pecados. E agora, o principal, que sou eu, você, que quer ser salvo, que é receber, aceitar, declarar, proclamar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Assim, é necessário compreender que existe uma tentativa terrível para que as pessoas não se arrependam dos seus pecados e permaneçam andando do jeito que estavam. Então entram para a igreja, participam dos cultos, mas não apresentam transformação, não apresentam mudança nenhuma. E é importante ouvir as palavras do Senhor na conversa dele com Nicodemos. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos então diz, mas como pode ser isso? Como pode ser um homem velho entrar de novo no ventre da mãe, da mulher e nascer de novo? Jesus respondeu dizendo, na verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Na primeira fala de Jesus, não pode ver o reino. E na segunda fala, não pode entrar no reino. Portanto, tem que nascer de novo. Tem que nascer da água e do Espírito. Tem que ser regenerado. Por isso, os 3A, aceitar a Jesus, andar em santidade e acreditar no arrebatamento. E você, ouvindo isso, você vai entender que é simples. Só tem que andar em santidade. Mas a santidade que se prega hoje é para a alma e para o Espírito. Não tem que ser santificado o corpo. Mas a santificação, segundo a palavra de Deus, é completa. É para a alma, é para o espírito e é para o corpo. Então, a minha maneira de falar, a minha maneira de andar, as minhas decisões precisam estar alinhadas com a palavra de Deus se eu quero agradar ao Senhor e andar segundo a vontade do Senhor. Por isso, os 3A. Maravilha. Angelicais. Apresentação Lídia Ignácio. Eita glória, que coisa gostosa. Boa tarde, good afternoon, darling. Boa tarde para você. Agora chegou a melhor hora, a melhor parte. Reação pentecostal. E com a palavra da parte de Deus, o nosso querido pastor, presidente, pastor André Luiz, com a palavra. Deus te abençoe. Boa tarde a você que está chegando agora e assistindo o nosso Glória programa. Deus, aqui estamos juntos para o estudo da palavra do Senhor nosso Deus. Uma questão, as pessoas estão perguntando, o que é reação pentecostal? Por que o senhor vem com esse canal no YouTube? Bem, na verdade, ao longo desses últimos 30 anos, nós temos assistido muito de perto as mudanças que a igreja vem sofrendo, acompanhando as mudanças sociais também ocorridas. E nós, então, nesse tempo, resolvemos criar um mecanismo de defesa da igreja para que não fosse abalada com essas mudanças tão fortes que vêm acontecendo na nossa sociedade. Mudanças que vêm acontecendo em função do pós-modernismo, que tem tomado conta da nossa sociedade. A igreja precisa manter-se incólume nesses dias tão difíceis, perseverando na doutrina para que tenha sua saúde espiritual salvaguardada. Eu quero deixar para você um versículo até escolhido pela irmã Lígia aqui.
encontra-se em 1 Timóteo, no capítulo 4, o versículo 16, que diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti como aos que te ouvem. E essa é a nossa intenção. A nossa preocupação é com a salvação de vidas, a salvação de almas. E ao iniciarmos esse trabalho no YouTube, a nossa preocupação é explicarmos as verdades que foram perdidas ao longo da história. Muitas coisas temos escutado nesses últimos tempos, como, por exemplo, que a doutrina do arrebatamento pré-tribulacional, ou como alguns chamam, arrebatamento secreto, é apenas algo muito moderno e que aconteceu a partir de 1830, com algumas visões, com algumas revelações. E eu quero dizer para você que trata-se de um terrível engano, porque quando você lê as Escrituras, você vai perceber que a doutrina do arrebatamento pré-tribulacional é uma doutrina apostólica e que foi ensinada por aquele que recebeu diretamente do Senhor. E o que eu recebi, disse ele, também vos ensinei. O apóstolo São Paulo foi quem recebeu do Senhor o mistério do arrebatamento da igreja. E ele mesmo se incluía nessa esperança. Ele morreu nessa esperança e deixou esse ensinamento para nós. E a ação pentecostal, portanto, representa a simplificação da salvação em 3 letrinhas, em 3A, na verdade: aceitar a Jesus, andar em santidade e aguardar o arrebatamento da igreja. Acreditar no arrebatamento pré-tribulacional. Simples assim. Essa mensagem fora pregada pelos pregadores do passado desse jeito: você aceita Jesus, anda em santidade e aguarda o arrebatamento da igreja. E tem que morrer nessa esperança, porque são 2 alianças: aliança com Israel, a esposa que, segundo Jeremias, traiu o Senhor. Capítulo 2 e o capítulo 3 de Jeremias trata exatamente dessa infidelidade de Israel, que ao invés de adorar a Deus e permanecer fiel, escolheu adorar outros deuses, como Baal, Azera e outros tantos. E isso então resultou na profecia de Daniel, no capítulo 9, falando das 70 semanas. E a última semana, a semana da grande tribulação, é voltada para o povo de Daniel, é voltado para Jerusalém e não para a igreja. Porque para a igreja existe uma esperança. E por que isso? Porque a igreja do Senhor não faz parte da nação de Israel. A igreja do Senhor recebeu do Senhor algo maravilhoso, uma promessa fantástica. E você pode ler essa promessa em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 10, quando o Senhor diz: porquanto guardaste a minha palavra, a palavra da paciência ou a palavra da perseverança, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Assim, a aliança com Israel é uma mulher casada e casada com a primeira pessoa da Trindade, o Pai Eterno. Mas a aliança com a igreja é outra, é com outra pessoa, é uma noiva, uma solteira que vai casar-se com a segunda pessoa da Trindade, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então fica muito difícil para uma pessoa entender o mistério do arrebatamento se não compreender a diferença. Por que Israel tem que passar pela grande tribulação e a igreja não? É porque Israel pecou e é através da grande tribulação que o Senhor vai alcançar Israel por intermédio do arrependimento e a pregação do Evangelho do Reino. Porque o Evangelho que hoje vivenciamos é o Evangelho da graça. E é muito importante que você entenda essa diferença. É uma oportunidade que temos. Houve um espaço, uma abertura de um tempo, de uma oportunidade para que pudéssemos alcançar a salvação agora. Nesse tempo, o tempo da formação da noiva de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa oportunidade eu chamo a sua atenção para meditar nisso. Você não faz parte de Israel.
Você não é Israel. Você deve ser igreja do Senhor. Uma obra maior, uma obra ampla, que envolve tanto judeus como gregos, como africanos, europeus, como americanos. Ou seja, a igreja é uma obra muito maior. Isso até me frustrou por um tempo em que o Senhor disse: obras maiores do que essa farão vós, porque eu vou para meu Pai. E eu fiquei desde a minha juventude trabalhando, pedindo a Deus dons, dons de operações de milagres, o dom da fé. Eu sempre procurei dons de curar, para que eu pudesse ver esses sinais e fazer obras maiores do que o Senhor Jesus Cristo. Bem, eu vi os meus cabelos caírem quase todos, e eu digo para você, todo o ministério que eu tive foi confirmado com sinais e prodígios, mas nunca tudo que vi diante dos meus olhos e vi o Senhor usar as minhas mãos se compara com um dia só de milagre de nosso Senhor Jesus Cristo. E passei então a pesquisar isso em todos os pregadores, ensinadores, missionários, e eu não encontrei ninguém que pudesse realizar tantos milagres como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mesmo porque em João registra que se todos os milagres do Senhor fossem escritos em livros, não caberia no mundo esses livros. Verdade. Portanto, Jesus não estava tratando deste assunto. Jesus não estava querendo que nós nos comparássemos a Ele em milagres, em andar por sobre as águas. Não, não. É outra coisa. A obra que Ele veio ocupar-se prioritariamente foi trazer a mensagem do arrependimento para a nação de Israel. Ele veio tratar da coisa do pai dele, que era Israel. E essa primeira comissão do capítulo 10 de Mateus, você vê isso muito claramente, quando ele enviou os seus discípulos para pregar a palavra, mas que não estavam autorizados a entrar em outras casas, senão a das ovelhas perdidas da casa de seu pai, aos judeus. Mas quando Jesus morreu e ressuscitou, mudou o seu discurso. Agora ele disse: ide e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Onde está a diferença? Enquanto Jesus estava vivo, andando com seus discípulos, a sua missão era uma, mas tão logo ele fora rejeitado pela nação de Israel, morreu, depois de ser crucificado, quando ele ressuscitou, ele mudou seu discurso, ampliando agora a missão dos discípulos. Assim você passa a compreender que era a missão do Senhor Jesus, que era cuidar de Israel. Mas agora que ele foi para o Pai, deixou uma missão para mim e para você, para todos os seus discípulos, uma obra maior. E que obra maior é essa? É exatamente a formação do corpo da sua noiva, que é a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por que é maior que Israel? Porque a igreja, ela abarca, ela abrange Israel, abrange os gregos, africanos, europeus, ou seja, é uma obra muito maior. E por isso devemos tratá-la com todo carinho, com todo cuidado. Assim, queridos, nós estamos aqui no prosseguimento desta missão, a de falar de Jesus Cristo para você. Então, observe que a aliança com a igreja é uma aliança especial, porque houve um intervalo. Houve, neste momento em que estamos vivendo, uma oportunidade, porque o relógio de Deus parou na 69ª semana e vai voltar a andar quando chegar na 70ª semana. Agora é uma janela, uma porta que se abriu, que nós chamamos de tempo da graça. Oportunidade que cada um de nós tem de ouvir a palavra e reconhecer Cristo como Senhor e Salvador, aceitá-lo como Senhor e Salvador. E o que me preocupa, e por isso temos a reação pentecostal, é que há uma mensagem que chega aos ouvidos das pessoas que basta aceitar Jesus como Salvador e pronto. E esse Jesus é um outro Jesus que você encontra em Gálatas 1:6, 7 ou 2 Coríntios 11:4. Um outro Jesus, um outro evangelho, um outro espírito.
mas que na verdade um Jesus que todo mundo precisa declarar, segundo o pós-modernismo. Mas ele não pode comandar a sua vida. Ele não pode dirigir a sua vida. Ele não pode reger a sua vida. Você tem que ser senhor de si mesmo. Bom, essa é a diferença. Porque o Jesus da Bíblia, o Jesus que nós servimos, ele faz questão de ser o Senhor da sua vida. E, inclusive, nos ensinou a orar, quando disse: venha sobre nós o teu reino. Ou seja, venha sobre nós o teu domínio, o teu comando, a tua direção, a tua regência. E a escolha é colocada diante de nós. Nós é que fazemos essa escolha. Ou eu escolho Jesus como o meu Senhor, ou então outro Senhor tomará conta da minha vida. Quem sabe o dinheiro, quem sabe os prazeres, quem sabe a força do mal. Certo é que eu tomei a decisão de aceitar a Jesus Cristo como meu Senhor, como o meu Salvador, para que Ele pudesse mudar a minha vida. E eu faço questão de pedir a Deus para que não falte sobre mim a sua regência, a sua direção, o seu comando. Você servir a Deus é um privilégio, é uma oportunidade. É você reconhecer que existe uma oportunidade de vida eterna. E eu quero que você compreenda isso. Jesus, ao morrer na cruz, o fez por causa dos nossos pecados. O fez para criar uma oportunidade de vida, uma oportunidade de salvação para cada um de nós. Portanto, hoje é um dia oportuno para você voltar para os braços de Deus. É um dia oportuno para você reconhecer Cristo como teu Senhor, como teu Salvador. Assim, quando a igreja começou a ser formada, foi depois que Cristo ressuscitou. Então, quando ele ressuscitou, ele ampliou a missão para os seus discípulos. Agora vocês vão entrar em todas as casas, e vocês vão ministrar a paz, e vocês vão ministrar a palavra, e todo aquele que aceitar a Cristo como Senhor e Salvador será salvo. Por isso é que você está ouvindo hoje esta palavra. Deus está dando a oportunidade para que você possa reconhecê-lo como Senhor, como seu Salvador. Quem sabe você tenha se distanciado dos caminhos de Deus, se afastado dele, mas hoje Deus está te convidando: volta para mim. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Formar o corpo da igreja, essa passou a ser a grande missão dos discípulos. Essa passou a grande missão e responsabilidade do apóstolo São Paulo. E essa passou a ser a nossa responsabilidade também. Eu quero que você compreenda que quando você se preocupa em pregar o Evangelho, como você está ouvindo hoje através do programa Vozes Angelicais, aqui da Rádio Manancial, você precisa compreender que a obra que está sendo realizada através desse programa é uma obra maior do que aquela que Jesus estava fazendo. Porque agora você está ouvindo a pregação da palavra do Senhor para que você tome a decisão de fazer parte do corpo da noiva de nosso Senhor Jesus Cristo, desta igreja, dessa noiva que será resgatada, tirada desta terra para morar para sempre com Ele. Assim, meus amados ouvintes da Rádio Manancial, você, ouvinte e que ama esse programa Vozes Angelicais, precisa entender a voz de Deus para você nesta hora, para que você possa fazer parte também desse grande momento que a Igreja do Senhor está em formação. É uma oportunidade, porque terminado esse tempo, a porta da graça vai se fechar. Esse tempo é o tempo da igreja, é o tempo atual, é o tempo da formação da noiva de Cristo, é o tempo previsto ali no Apocalipse, quando você lê o capítulo 2 e o capítulo 3, onde o Senhor apresenta as 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aí está a história da igreja contada profeticamente
no livro de Apocalipse. Então, Éfeso, a igreja primitiva que deu abertura, aí depois você vê Esmirna, a igreja do sofrimento, Pérgamo, a igreja do casamento, Tiatira, a igreja que se desviou, a igreja do sacrifício, que praticou sacrifícios terríveis, perseguindo e matando inúmeras pessoas, que se manteve desviada por mais de 1000 anos, até que veio reforma, a igreja de Sardes. Mas faltava essa igreja de Sardes algo para torná-la igual à igreja de Éfeso, a igreja primitiva ou a igreja de Esmirna. A igreja de Sardes trouxe a reforma, mas o Senhor trouxe uma reprimenda para ela. Tens fama de que vives, mas estás morta. Então, é preciso compreender que a igreja de Filadélfia foi a igreja que trouxe um grande avivamento para esta terra. Um grande avivamento porque resgatou o que faltava à igreja reformada, que foi a manifestação do poder, foi a manifestação do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo e a pregação da palavra do Senhor no que diz respeito ao resgate da doutrina apostólica do arrebatamento, o arrebatamento pré-tribulacional. Mas essa igreja logo enfrentou um problema muito sério no século passado ainda, depois do meado do século, quando levantou-se por volta de 60 e 70 o movimento pós-moderno, um movimento que trouxe o desconstrucionismo, o instantaneísmo e tantas outras coisas, o novo, a novidade exótica, mas o desconstrucionismo foi exatamente o grande problema que a igreja enfrentou. Porque esse movimento social fora da igreja entrou dentro da igreja com vários movimentos, com várias coisas, com vários acontecimentos, trazendo para dentro da igreja coisas pertencentes ao mundo, coisas reprovadas. E a igreja então passou a perder a sua identidade, a sua característica. E hoje você olha para a igreja e vê uma igreja mais social, você vê uma igreja muito bem organizada, muito bem administrada. Mas cadê os sinais? Cadê os prodígios? Cadê as maravilhas? Cadê a comunhão? Cadê a verdade da presença do Espírito Santo de Deus? Então hoje nós estamos vivendo um momento de cultos que são cultos fantasiosos, homem fazendo culto para o próprio homem. O louvor que é feito é para ganhar dinheiro, a pregação é para ganhar dinheiro, e as coisas estão mudadas demais. E por isso Reação Pentecostal vem como um desafio para mim e para você, trazermos de volta a mensagem apostólica, viver o verdadeiro evangelho, fazer com que a palavra do Senhor, a palavra da verdade seja pregada, não para ricos, milionários, não para aqueles que querem ser empresários e ficarem cheios de dinheiro, etc. Porque o evangelho de Cristo não é isso. Você querendo encontrar Jesus lá na história, lá no passado, não era nos palácios ou no meio dos ricos, dos letrados, mas dos simples, dos pobres, dos doentes, dos fracos, dos abatidos. Você que está no leito agora me ouvindo, você que está enfermo aí na sua casa, acredite no poder da palavra, no alcance dela, porque quando eu falo para você, não falo simplesmente de mim mesmo, mas eu falo para você agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, que você pode receber a palavra da fé e ser curado nesse instante ao ouvir essa palavra, porque em nome de Jesus Cristo nós ministramos a palavra da fé. Glória a Deus. Há poder no nome de Jesus. Assim, resgatar a igreja pura, simples, que fala a palavra da verdade, sem comércio, sem se prostituir, porque é um risco muito grande. Porque as pessoas hoje não querem dar ouvidos à verdade, preferem a mentira. Mas peraí, por que, pastor, o senhor está falando isso? Porque todo mundo diz que ama a verdade. Todo mundo que conversa comigo diz que prefere a verdade. Até que alguém bate na porta. Ei, olha, tem um cobrador aí. Aí alguém diz assim para ele, vai lá, meu filho, fala que mamãe não está aí, papai não está aí. A mentira é uma forma de resolver um problema. Verdade. Ei, por que você chegou atrasado? Você está atrasado 30 minutos. Aí vamos contar uma historinha pro patrão para ele não mandar embora. Porque se falar a verdade,
você encontra problema. É o homem que chega mais tarde em casa porque foi beber uma cerveja e fazer alguma farrinha, e a mulher pergunta para ele: vem cá, onde é que você estava? Aí o patrão me segurou lá para fazer 1 hora extra. Fala a verdade para sua mulher, para ver se o casamento não acaba. Ei, a verdade parece que, a mentira parece que é uma solução para um problema. A mentira parece que resolve situações difíceis. Verdade. Só tem um detalhe: o final da mentira é a morte. A verdade pode ser dura agora, mas o final dela é a vida eterna. Glória a Jesus! Então, o que eu quero dizer para você é que nós não temos compromisso nem com o soberbo, nem com o mentiroso, mas confiamos em Deus. Salmo 40, versículo 4. Você pode ler, você vai ver o que eu estou falando. Nós respeitamos a palavra, a verdade, e confiamos no Senhor nosso Deus. Você que está ao alcance de nossa voz, escute bem. É bom que você lembre-se disso. Porque quando você ouve a pregação nos dias de hoje, a procrastinação é a tônica. Empurrar para frente, empurrar com a barriga, deixar para depois. Aí você vai ouvir palavras como essa: não, se você morrer agora, não tem problema não, você vai chegar no lugar, vai voltar novamente, vai receber outro corpo, e assim você vai vivendo. Isso é procrastinar um problema, uma decisão que você tem que tomar agora. E isso é muito parecido como que deixar para depois. Se você não for salvo agora, não tem problema não, na grande tribulação você vai dar o seu pescoço e vai morrer na grande tribulação e você vai ser salvo. Então desfruta a vida agora, aproveita a vida agora. Irmãos, isso é um engano, isso aí é uma ilusão que o inimigo coloca na vida das pessoas. O certo é você andar em verdade, santidade nesse momento, porque você não sabe se amanhã você vai poder nos ouvir. Na quarta-feira programamos de estarmos juntos aqui, né, irmã Lígia? Verdade. Mas tem uma coisa: será que eu estarei aqui? Se aproveita a tocar. Será que você vai poder estar aí desse lado? Verdade. Quantas pessoas se programaram hoje para fazer algo e não puderam voltar para suas casas porque morreram no meio do caminho? Então, eu quero que você escute a necessidade de você tomar uma decisão agora, a de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador e fazer parte dessa igreja que será arrebatada ao toque da última trombeta. Não se esqueça, o arrebatamento será antes da grande tribulação. E pode fazer a pergunta que você quiser, porque nós estaremos esclarecendo para você por que o arrebatamento será antes da grande tribulação. Deixo aqui meu abraço e estamos aguardando o seu comunicado. Fale conosco. Estamos aqui na Rádio Manancial. Estamos aqui no programa Vozes Angelicais e vamos iniciar aqui uma série de programas juntos com você e a irmã Lígia. Amém. Graças a Deus. Coisa linda, né? Esse é o Deus que a gente serve. Ele é o Deus que te surpreende. Não tem coisa melhor. É você trazer Jesus para a sua vida. Receba paz, receba vida, em nome de Jesus. Programa Vozes Angelicais. Apresentação Lídia Ignácio. Graças a Deus, maravilha, maravilha. Que tarde gostosa, que tarde abençoada. É uma tarde cheia de graça, de poder, de virtude. Estamos finalizando o nosso programa, tem pergunta aqui, né? Maravilha, maravilhosa. Mas quarta-feira, na permissão de Deus, estaremos juntos? Se Deus quiser, estaremos juntos. Se Deus permitir, em nome do Senhor Jesus, estaremos aqui. Ó, gente, vocês, olha, não perca, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quarta-feira aqui, Vozes Angelicais, na nossa querida Rádio Manancial FM 98.9. Desde já, quero agradecer a você, agradeço ao nosso querido pastor André Luiz, com a sua palavra agora, agradecendo a Deus, mandando um abraço aí para todos. Já estamos finalizando, em nome de Jesus. Ok. Olha, eu quero aqui comunicar a você que está nos ouvindo que nós estávamos tentando fazer uma transmissão, uma live pelo YouTube, mas recebemos da plataforma uma negativa. Mas por quê? Porque nós estamos aí chegando a 800
inscritos. Graças E para a Deus. fazer essa live, agora a nova regra da plataforma do YouTube, são necessários 1000 inscritos. E eu conto com você, ouvinte da Rádio Manancial, para que se inscreva no nosso canal Reação Pentecostal e complete esses 200 que faltam aí, para no próximo programa estarmos transmitindo ao vivo para você esse programa aqui, Vozes Angelicais. Conto com você, vá lá, Reação Pentecostal, se inscreva no nosso canal. Um forte abraço, Deus abençoe a todos vocês.